Boa noite a todos, pessoal. Vamos começar então a nossa reunião pública virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso desta quinta, dia 24 de setembro. Hoje a responsável pelo estudo e pela parte inicial é a nossa irmã Regina. Então ela trouxe página e tudo, eu passo para ela a palavra. Regina, eu vou fechar inclusive a minha câmera, vou fechar inclusive o meu microfone. Você faz a leitura, faz a prece, faz seu estudo. Depois, quando a gente entrar na parte dos comentários do debate, eu ligo a câmera de novo, tá bom? Então, a página intitula-se Caridade para Conosco. Não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos, a fim de que a caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza a mera atitude de superfície, caridade que nos eduque no Espírito do Senhor, cuja doutrina de luz abraçamos com o pensamento e com os lábios, e que pouco a pouco nos cabe esposar com toda a alma e coração. Para exercê-la é preciso que saibamos perdoar as faltas alheias sem desculpar-nos, cooperar nas boas obras sem aguardar a colaboração do companheiro, ajudar aos que nos cercam sem esperar que nos retribuam, dar do que temos e detemos sem cobrar o imposto da gratidão, iluminar o caminho que nos é próprio, aprendendo a vencer as sombras que ainda se nos adensem ao redor, calar para que os outros falem, defender os outros sem procurar defender-nos, humilharmos-nos sem pedir que os outros se humilhem, reconhecer nossas falhas e corrigi-las, servir sem recompensa, nem mesmo a da compreensão que nos remunera com o salário do reconforto, trabalhar incessantemente sem aguardar aguilhões que nos constranjam ao desempenho dos deveres que nos competem, sentir no irmão de experiência necessidades e dores iguais às nossas, para que a vaidade não nos induza a cegueira, considerar a bondade constante do Senhor que nos opera sempre o melhor, em nosso benefício, e cultivar o reconhecimento a Ele, através do sacrifício em favor daqueles que nos rodeiam. Essa página já é uma prévia do nosso estudo. Eu achei muito importante já começarmos a entender um pouco do que nós devemos, do nosso comportamento. Como eu falei, é do livro Atenção, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo esses ensinamentos que tanto nos têm ajudado, e também pedindo ajuda, amparo para todos nós, para também aqueles irmãos que não puderam estar presentes, que possam serem auxiliados, Senhor. E toda a humanidade que também neste momento está tão necessitada de amparo. E assim que possamos iniciar o estudo que trouxemos nesta noite. Que assim seja. Bem, o nosso tema é reforma íntima. E eu achei na internet esse símbolo da metamorfose da lagarta, eu achei tão interessante e achei que tem tudo a ver conosco, espíritos tão imperfeitos, espíritos ainda tão endividados, espíritos que precisam dessa mudança, dessa transformação. E um dia, através de todos esses processos que estamos observando ocorrerem com a lagarta, até ela se transformar nessa borboleta linda, nós, espíritos ainda tão imperfeitos, que fomos criados simples e ignorantes, também, através dos vários processos de transformação, vamos chegar à condição de espíritos melhores, de espíritos perfeitos, não é verdade? Então, questionamos, o que é a reforma íntima? Muitos sabem, ou pensam que sabem, não é? Mas a reforma íntima é algo bem mais profundo, que atinge bem no nosso ser, bem no nosso íntimo. É um processo de conhecimento de si mesmo. É um autoconhecimento, trabalhando em nosso ser, através desta encarnação e outras que virão ainda, os nossos vícios morais, que são muitos, tantos, pois em uma única encarnação é impossível conseguirmos essa reforma, devido à condição espiritual que nos encontramos, como crianças e espíritos. E assim, nós sabemos que é um processo que se pretende assumir nas atividades de relação, no sentido de melhorar as condições de vida em comum, não é assim? Sempre substituindo ou tentando substituir os nossos defeitos, as nossas imperfeições, trabalhando em nosso ser através dessa encarnação ou em outras que virão. Aquele processo que eu falei
né? Aquela transformação que é gradual. Ela é lenta, como a metamorfose da lagarta. Assim, geralmente, né, chegamos a entender essa necessidade quando estamos em sofrimento. Nós sempre ouvimos falar que quando as pessoas estão sofrendo, né, aí fala, se não for por amor, será pela dor. Mas acontece que muitas pessoas, mesmo assim, não aceitam essa mudança, não chegam à conclusão que está na hora dessa mudança, dessa transformação, e vão sofrendo, vão passando pelas dificuldades, pelas problemáticas. E assim, lembrei-me de uma fábula que vi na internet, achei tão interessante que liguei com esse processo do nosso estudo. Essa fábula fala de um cachorro, a lenda de um cachorro sofredor. E esse cachorrinho estava deitado em um lugar, chorando muito. Até que uma pessoa passou e viu ele chorando. Aí perguntou a outra que estava perto dele por que ele está chorando. E a pessoa lhe diz, ele está chorando porque ele está sentado em cima de pregos. Novamente a pessoa pergunta, por que ele não sai de cima dos pregos? Daí lhe disseram, ele não quer sair de cima dos pregos, ele prefere ficar ali. Ele está sofrendo, mas ele está ali, ele não quer sair, ele é teimoso. Aí eu comparei conosco, espíritos tão imperfeitos que ainda mesmo em sofrimento não conseguimos enxergar a necessidade da mudança, da transformação, preferimos ainda ficar sentados sobre pregos, sobre as dificuldades da nossa existência, não é verdade? É como dizem, o homem só tem um inimigo, e é ele mesmo, não é assim? Porque dentro de si está oculto seu caráter, suas tendências, suas fraquezas, os pontos vulneráveis. Uns mais, outros menos. Todos são seus próprios verdugos, seus próprios devedores, e lutam inconscientemente consigo mesmo para liquidar seus débitos. E assim, nós espíritas temos uma fórmula para que essa reforma íntima aconteça. Vocês sabem que semana passada, o Vinícius, em seu estudo, ele comparou a doutrina espírita como uma luz lá no final do túnel. E é verdade. Temos ao nosso favor a doutrina dos espíritos, temos obras. Kardec trouxe para nós uma imensidão de questões que nos mostram como podemos mudar, naturalmente, para melhor. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, Kardec pergunta aos espíritos amigos, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando, antecipadamente, compreende a vida espiritual. Ou seja, a doutrina espírita traz para nós tantos ensinamentos, né? Ensinamentos esses que nos dão o conteúdo, nos dão a condição desse aprendizado. São as leis divinas, essas leis nos ajudam nessa reforma, nessa mudança. E também a doutrina dos espíritos nos mostra a vida espiritual, não é verdade? Nós aprendemos que estamos aqui de passagem, que a verdadeira vida é a vida espiritual, a verdadeira pátria dos espíritos, e assim estamos aqui, tentando resgatar as nossas dívidas, estamos aqui tentando sair de cima daqueles pregos, mudando para melhor, não é verdade? E assim, também tem outro questionamento lá no Evangelho. Ele, na questão 17, item 3º, Kardec traz para nós o homem de bem, fala sobre o homem de bem. E ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo ele perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra em tudo que lhe desejara que fizesse. Assim, esse homem de bem
já é aquele homem que já começou a fazer essa reforma íntima. Esse homem de bem, ele já está inserido naquela transformação. Ele já está passando, né, de várias encarnações e tentando se melhorar. Ele já tem uma meta, que é a condição, que é alcançar a condição de espírito bem melhor, de espírito um dia perfeito. Não é verdade? E assim, essa doutrina de amor que abraçamos, ela só nos ajuda, ela só nos dá força. E assim também tem outra questão, lá no Livro dos Espíritos, a 919, que diz assim: qual o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os Espíritos falam que um sábio da antiguidade Bolo disse: conhece-te a ti mesmo. E eles trazem, os Espíritos amigos, uma mensagem, né, para Kardec de Santo Agostinho. Aliás, falando na mensagem de Santo Agostinho, eu tenho observado nos nossos estudos, nossos companheiros têm trazido sempre essa mensagem para nós. Eu creio que não seja por um acaso, né? Santo Agostinho, ele nos orienta a fazer assim, vou ler: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Assim, o que acontece? O ser humano, fazendo esse questionamento, é assim, não é tão... É assim um pouco até complicado, mas quando nós queremos, nós já temos aquele objetivo, nós sabemos das nossas necessidades de melhora, nós vamos fazer, sim, essa análise. Nós vamos, ao deitar, perguntarmos ao nosso anjo guardião, aos nossos irmãos, amigos, se de fato fomos indulgentes para com as fraquezas alheias, se de fato ninguém tem motivo para se queixar da gente, do nosso procedimento naquele dia, se de fato eu fiz aos outros o que desejara que os outros me fizessem. E isso é muito importante, fazermos esse questionamento, porque também nós vamos nos lembrar sempre dessas palavras de Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Todos nós somos imperfeitos ainda, mas quando nós temos o objetivo de nos transformarmos, nós não vamos ficar na condição de eternos espíritos devedores. Falamos no início que reforma íntima começa conhecendo-se a si mesmo, né? Como podemos entender esse processo? E esse processo está bem claro para nós. Esse processo deixamos bem entendido, que vai depender de nós. Porque quando nós evocamos todas as noites as nossas ações, nós já estamos começando a fazer a reforma íntima. E assim, é muito importante também pedirmos ajuda ao nosso anjo da guarda, para que ele possa estar ao nosso lado, nos dando a orientação que tanto necessitamos. Sabemos que cometemos muitas faltas, mas muitas passam despercebidas, porque às vezes falamos as coisas sem pensar e magoamos. As pessoas ficam magoadas, mas quando fazemos essa reflexão, já estamos começando o entendimento. E se seguirmos esse conselho de Santo Agostinho, interrogando a nossa consciência, vamos ver sempre quantas vezes erramos, mesmo sem intenção de errar, mesmo sem a noção que estamos em erro. Sabemos que estamos distantes da perfeição, meus irmãos, mas com o conhecimento que estamos adquirindo através desta doutrina de amor, desta doutrina consoladora, como o Vinícius falou, essa luz lá no final do túnel, né, que tanto nos tem orientado, nos ajudado, vamos passar a conquistar essa condição de espíritos melhores, essa reforma tão necessária. E assim vamos entender a necessidade de progredirmos moralmente, adquirindo as virtudes do verdadeiro homem de bem, como Kardec nos fala. E assim vamos conquistando o amadurecimento espiritual. E trouxemos uma obra titulada Opinião Espírita, psicografia pelos irmãos Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, que intitula-se Examinemos a Nós Mesmos. Esses questionamentos que eles trazem para nós, eles nos ajudam nessa reforma íntima. Se nós analisarmos bem cada item que eu vou falar, nós já estamos no início dessa reforma tão necessária, que todos nós precisamos
Então, ele diz que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando um rigoroso exame pessoal à nossa verdadeira situação íntima. E ele fala, como um primeiro item, espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionado. Vejamos bem, nós não queremos ficar estacionados ali na mesmice. Nós não queremos ficar sentados para sempre em cima daqueles pregos que tanto nos magoam, nos ferem, não é? Então, ele continua os seus questionamentos, as suas orientações. Testa paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensível? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Bem, esses itens eu achei muito importante na atualidade. Por que eu falo isso? Porque vivemos uma pandemia. Logo no início dessa pandemia, as famílias estavam muito presentes, as pessoas não estavam saindo de casa, estavam reunidos dentro de um lar. E assim, isso afetou muitas pessoas. E o que observamos na mídia? Muitas separações, muita problemática acontecendo nessas famílias. E isso não é bom. Por isso, nós temos que estar nos analisando. Estamos mais calma, afável, compreensível? Isso é muito importante, meus irmãos. A doutrina nos dá condição, de fato, de estarmos, sim, mais calmos. Investiga atividades que te competem no tempo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Nós espíritas, nós trabalhamos em conjunto, né? Nossos irmãos da casa sabem perfeitamente, todas as casas funcionam assim. Nós não trabalhamos sozinhos, um ajuda o outro. Nós somos como aquelas formiguinhas, cada uma fazendo a sua parte. E lá é assim também. Então, vamos nos questionar o que estamos fazendo para colaborar mais na nossa casa, na seara do Senhor. Fica essa interrogação, tá? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Essa observação é muito importante. Por que eu digo isso? Nós somos observados a cada momento, a cada instante, por todos aqueles que nos cercam. Se nós estudamos o evangelho, nós precisamos praticar tudo que está ali, através das nossas atitudes. E se não praticarmos, aquelas criaturas que estão à nossa volta vão ficar questionando. Será que eles estão aprendendo mesmo? Será? Vai depender de cada um de nós. Porque, na verdade, nós precisamos ser o exemplo, o bom exemplo. Outra, reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Mais um momento, eu vou citar a pandemia. Estamos, de fato, precisando de ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas passando dificuldades, necessidades, tem muitas pessoas desempregadas. E aí é a oportunidade que Deus está colocando para as pessoas procurarem ajudar mais, procurar ver aquelas pessoas que estão precisando mesmo de ajuda, né, de algo. E se nós pudermos, vamos servir sim, e voluntariamente. Não precisamos que ninguém nos imponha nada. Outra, pesquise o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Meus irmãos, essa questão, ela até, nós nos lembramos, porque ficamos até um pouco tristes, porque, infelizmente, muitas pessoas, aquelas que têm como cuidar de todos nós, né, cuidar da sociedade, estão lá no poder, não estão pensando nesse desapego dos bens terrestres, dos bens materiais. Estão, sim, tentando puxar um pouco mais para eles próprios. E, assim, isso não é bom. Não é bom, porque nós sabemos, aprendemos que nada material nós vamos levar. E é muito importante nos lembrarmos de que quanto mais tivermos, mais podemos ajudar. E no dia que nós partirmos, nada disso vai conosco, somente as nossas ações, as boas ações. Outra, usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha. Mais uma vez, André Luiz Emmanuel está nos mostrando que, de fato, se não analisarmos essas questões dentro do nosso ser, do nosso íntimo, vamos
deixar o quê? Predominar o egoísmo. Tudo é meu, meu, meu. Não, não é por aí. Eu tenho que aprender a dividir. Não, é nosso, somos nós, somos um contexto. E assim, o egoísmo não vai predominar, né, na minha caminhada evolutiva. Então, vamos nos lembrar sempre disso. Nunca eu, meu e minha, tá bom? Então, teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Esse questionamento também tem muito a ver com a pandemia, não é? Que as pessoas estão sem paciência, as pessoas não estão se suportando, as pessoas estão levando para o lado da depressão através dessas tristezas. E nós precisamos lembrar dos ensinamentos do nosso mestre, que eles nos dão força, eles nos dão condições para superarmos todas as nossas dificuldades. Eles nos mostram que não podemos ter raiva, né? Ter essa cólera pelos nossos irmãos. Então, esses instantes, vamos deixar cada vez mais raros na nossa caminhada evolutiva. Diminuíram os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Esse questionamento, ele é muito importante. Por quê? Quem de nós não traz um remorso bem oculto lá no nosso íntimo? Temos sim. Por que temos? Porque somos imperfeitos ainda. Mas, se já estamos conscientes dessa necessidade da reforma íntima, de nos melhorarmos a cada vez mais, esses pequenos remorsos não vão existirem mais. Não é assim? Esses remorsos vão acabar por completo. Dissipaste antigos desafetos e aversões. Ou seja, nós aprendemos através dos ensinamentos de Jesus que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é assim? Então, nós não temos mais desafetos. Se já estamos conseguindo perdoar, já estamos conseguindo não desejar o mal ao nosso semelhante, então já acabou, já acabamos com isso, né? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Meus irmãos, esses lapsos não vão ser mais crônicos, né? Vamos ter sim mais atenção na nossa caminhada evolutiva, não vamos mais ser negligentes nessa nossa caminhada evolutiva, não é? Então vamos superar sim, porque nós queremos superar tudo que for de ruim na nossa caminhada. Estudas mais profundamente a doutrina que professas? A doutrina dos espíritos, para podermos entender, é necessário que a estudemos. Temos muitas obras, só do Pentateuco são 5 obras que nos dão a orientação para a nossa vivência, para a nossa caminhada evolutiva. Então, precisamos, sim, estudar profundamente a doutrina que professamos. Entendes melhor a função da dor? Sim, como entendemos. Inclusive, nós trouxemos a história, a lenda do cachorrinho, né, que estava sofrendo em cima dos pregos. Nós sabemos que temos, sim, as nossas dores, as nossas dificuldades, que todas elas não são pautadas em nada, porque algo nós merecemos para estar passando por isso. Ou seja, estamos aqui no planeta em resgate, para um dia sermos os espíritos melhores e não ter mais a dor no nosso caminho, e não ficarmos mais sentados em cima dos pregos, nos machucando. Ainda cultivas alguma discreta desavença? Então, mais acima falamos dos antigos desafetos, né? Não cultivamos mais desavença nenhuma, nem discreta, nem nenhuma. Se por um acaso alguém não nos quer bem, vamos continuar orando por essas pessoas. Não vamos entrar na sintonia dessas pessoas, não é? Então, não cultivamos, essas discretas desavenças. Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Mais uma vez, a pandemia está aí. Se Deus trouxe essa pandemia, né? Essa situação tão triste para a humanidade, é porque Ele sabe que nós podemos ajudar. Nós podemos olhar para o lado e ver aqueles que estão precisando de ajuda. Nós estamos inseridos nesse contexto de ajudar, porque se não fosse por isso, das coisas ruins, vamos tirar muitas coisas boas. Então, vamos auxiliar, sim,
com muita abnegação. Tens orado realmente? Ah, temos orado sim. Inclusive, as nossas casas e outras casas de outros credos religiosos, estamos nos voltando às 18 horas diariamente em oração. Em oração pela humanidade, por todos nós, por todos aqueles que estão em sofrimento. Temos orado sim. Teus ideais evoluíram? Ah, nossos ideais precisam evoluir, lógico, mas vamos deixar os nossos ideais evoluírem naquela balança, né, do equilíbrio. Vamos equilibrar o lado espiritual com o lado material. E vamos deixar nossos ideais evoluírem, com certeza. Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Com certeza. Eu acho que sim. Porque a doutrina espírita, ela nos dá essa condição de fé raciocinada. Nunca fé cega. Nós, como eu já falei, temos muitas obras que nos mostram como agirmos assim. Então, não vamos nos deixar influenciar por nada que não seja palpável, né? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Será que temos, de fato? Vamos nos analisar. Temos mesmo as nossas mãos mais abençoadoras? Vamos nos analisar. Tudo bem, é preciso que tenhamos, né? Por quê? Porque o Evangelho nos diz isso, né, André Luiz e Emmanuel? Evangelho é alegria no coração. Estar de fato mais alegre e feliz intimamente nesses últimos 3 anos? Sim, precisamos estar, porque temos uma doutrina que nos dá a condição disso. Por quê? Tudo caminha, tudo evolui. Confiarmos o nosso rendimento individual com Jesus Cristo é o que nós precisamos. A mensagem final. Sei que devo ser, e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Chico Xavier. Então, muito obrigada e desculpe. Regina, se você puder fechar a apresentação, o compartilhar. Isso, agora a gente pode abrir as câmeras, né, para poder conversar, para poder refletir sobre o que a Regina trouxe. Regina, que tema oportuno, e eu gostei muito da mensagem do André Luiz, porque ele vai colocando perguntas para a gente se monitorar, né, se responder para a gente mesmo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, esse é um grande momento para a gente poder tornar a nossa... A Francisca está no escuro, está sem luz, não adianta ela ligar a câmera dela, porque está faltando energia lá no Boa Esperança. Tá vendo, gente? Se a gente estivesse no Paulo de Tarso, não ia poder ter reunião. Pelo menos aqui a gente está conseguindo. Tudo bem, Maria Luísa? E aí, o que vocês acham? O Fran, dá para comentar, pelo menos? Não precisa mostrar a câmera. Regina. Oi. Muito obrigado pelo estudo, foi muito bom. Obrigada você, porque... É muito da história do cachorro. Você viu, assim, muito boa a sua fábula. Coloquei no lugar dele também, né? Como a gente às vezes fica sentado em cima dos pregos e não sai, né? Não saímos, somos teimosos também, né? E dói muito. Mas nós não tomamos a decisão de mudar, né? Embora esteja doendo muito. Então, acho que é uma coisa que nós estamos teimando. Mas é aquela questão, Regina, para mudar a gente tem que reconhecer o responsável pelo processo dolorido, que somos nós. E aí muita gente prefere dizer assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Dificilmente as pessoas reconhecem que elas se colocaram naquela situação. Nós somos nossos próprios inimigos. Os nossos próprios algozes, É verdade. Então, assim, o grande passo que a doutrina espírita faz, é por isso que eu amei essas perguntas, gente. Quando você estava lendo, eu estava lendo antes, né? Passando à frente da Regina. Assim, gente, mas que legal que eles estão perguntando. Aí eu comecei a me dar a resposta. Porque a mensagem ela é boa por causa disso. Ela não dá uma resposta pronta. Ela faz as perguntas. A doutrina espírita ela faz isso para nós. Ela traz as perguntas. A construção da resposta é responsabilidade nossa. Inclusive, Maurício, eu lembrei do teu estudo que você trouxe para nós, a parábola da reconstrução. Hoje de tarde. No fundo, todos os dois estudos têm o mesmo objetivo, né? A função é a mesma, né? A reconstrução, a reforma, não é assim? Isso, a ideia é responsabilizadora, quer dizer, tá ruim o ambiente, tá feio, vamos fazer a nossa parte para tornar bonito. Vamos fazer a nossa parte para melhorar.
Eu não posso mudar a casa do vizinho, mas a minha casa eu posso tornar uma casa melhor. Temos um exemplo, um bom exemplo para todos, né? Melhorar uma sociedade. A reforma íntima também, ela é difícil de ser feita, né? Você tem que... A reforma íntima, ela é de autoconhecimento, a gente tem que ir galgando passo a passo e se reconhecendo, né? Onde eu posso melhorar, o que é que eu tenho melhorado, o que é que eu posso trazer de bom para mim mesmo, né? O que é que eu faço de bom para os outros que faz me melhorar. Então, assim, essa pandemia, ela tem trazido muito isso, eu acho que está muito em evidência, né? Tudo que a gente tem feito, eu acho que cada um vai se arrumando de um jeito para cá, de um jeito para lá, e todo mundo vai se ajudando. Eu acredito que seja isso. É verdade. E ainda tem essa questão da gente, do se ajudar, porque quando a gente faz e mostra progresso, as pessoas que estão em torno de nós, elas dizem, peraí, essa doutrina deve ser boa mesmo, porque fulano e Beltrano estão enfrentando um problema tão grande e mesmo assim não caíram, e mesmo assim não se abateram de ajudar os outros, é mostrar o quanto que a doutrina ajuda a gente. Você ia falar alguma coisa, Helena? Oi, boa noite. Eu não tinha cumprimentado vocês, Regina, foi uma delícia. Eu amei a metamorfose. A bióloga falando. Mas é perfeito, mas muito bem colocado. Assim, você fez escolhas assim muito boas, né? E diretas, objetivas. Eu amei também essas perguntas. Eu fiquei ali, eu falei, nossa, tem que olhar isso todo dia, né? Dar uma olhadinha ali, fazer ali, botar pontinho, eu tiro pontinho. Elas são muito atuais, né? Muito atuais essas perguntas. São mesmo. Completo, total, né? Foi muito feliz. As escolhas foram muito felizes, foi tudo muito apropriado, eu acho que... E agora, até uma reflexão interessante, né, Helena, dentro dessas perguntas, porque Regina colocou lá na questão da não ter fé cega, né? Que a proposta da doutrina espírita é a fé raciocinada, não ter fé cega. Então, quando nós vemos pessoas abrindo mão disso por crendices, é muito preocupante que essas pessoas se coloquem como espíritas. Então, aquela história, não vou tomar vacina. Que é isso, gente? Tomar vacina é uma responsabilidade, né, para proteger a gente e a sociedade. Cadê o raciocínio do espírita nessa hora de olhar a ciência, de olhar as conquistas da ciência e dizer, não, peraí, a ciência está determinando isso. Tem uma passagem na Gênesis de Allan Kardec que eu acho muito interessante, que diz assim, o espiritismo jamais será ultrapassado pela ciência. Aí as pessoas podem pensar, nossa, que arrogância. Ele diz, não. Porque se a ciência mostrar que o espiritismo está errado num determinado ponto, ele se modificará. Então, o espírita tem o dever de acompanhar os progressos da ciência, de ouvir a ciência, antes de ouvir as crendices, de ouvir uma grande liderança. Às vezes uma grande liderança pode estar descolada do conhecimento novo que chegou, mesmo que seja uma grande liderança espírita. Ainda mais uma liderança política, que a gente sabe que o último interesse que eles têm é o coletivo, eles têm o interesse próprio. Então, nada de abrir mão das conquistas da ciência, das revelações da ciência para seguir mitos. O espírita tem o compromisso de raciocinar a sua fé. Eu fico assustado de espírita, né, assumindo determinadas posturas que estão contrárias tanto no Evangelho quanto na própria codificação. Boa noite. Oi, Maria Luísa. Oi. Boa noite a todos. Regina, qual a referência do livro que você tirou as perguntas? Opinião Espírita. Sim. Opinião Espírita. Ok. Tá? Logo o primeiro capítulo. Você veja bem, a espiritualidade organiza as coisas de modo que não precisa estar lendo, mas o fato do momento, os meses que nós passamos esse ano, já conduz a população, conduz a sociedade a tentar fazer essa reforma íntima aí, ó, entendeu? Quando você fica em isolamento, quando você vê o sofrimento do outro e se dispõe a ajudar, a colaborar, quando você pensa em proteger o outro, né? Então, se não vai como eu diria, pelo bem, vai pelo outro lado também. Leva, conduz, não tem como nadar contra. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que seria um ponto muito importante, daqui a algum tempo,
nós vermos como era antes e como ficou depois da pandemia. Isso mesmo. Se houve mudança, a gente não tem como dizer que todos mudarão, mas mudarão aos pouquinhos, um mais, outro menos, mas seria interessante fazer uma avaliação daqui a alguns anos do que bom foi produzido. Verdade. Isis, você ia falar alguma coisa? Eu acho que entra muito na parte que falta. A gente fica olhando meu, minha, e não é isso, né? É o nosso, a gente vê o conjunto. O que a gente pode fazer? A gente tem que ficar em casa, né? Por conta do vamos ficar em casa. A gente precisa usar máscara, então vamos ficar. A gente precisa ajudar os idosos, ou pessoas do grupo de risco, então vamos dar. Não é coisa de, mas eu não vou fazer isso porque na minha família não tem ninguém. Porque eu tô tranquila. Mas a gente olhar, a gente vê toda a sociedade, a gente vê o conjunto, a gente não ficar quieto, né? A gente mostrar sempre, fulano não faz isso, não é assim, não gosto. Não, vou pegar, vamos mostrar, vamos falar da palavra, vamos ser espíritas de verdade, né? E mostrar, as pessoas não querem, às vezes, conversar sobre, então vamos tentar ajudar de outra forma. Então, a gente tem que pensar mesmo no coletivo, a gente tem que deixar essa questão egoísta, que foi basicamente o que foi falado, de lado, né? A gente tem que pensar muito no coletivo. E agora eu acho que a pandemia está mostrando muito isso. O Covid veio numa hora que a gente estava pensando muito em nós, e agora em nós mesmos, em mim, na minha família, mas agora a gente está pensando em todo mundo, né? Uma boa parte da população está tendo essa oportunidade de refletir, mas a gente ainda continua vendo aquelas pessoas que estão jogando com a vida umas das outras, né? É uma pena, mas é um processo de finalização da transição, é um processo de seleção, né? Ter a tranquilidade para encarar isso e que isso não nos estresse porque o outro está fazendo errado, façamos o certo, né? Se o outro está fazendo errado, se a outra está fazendo errado, eles vão ter a consciência deles despertada em algum momento. O que a gente que já tem o conhecimento não pode fazer é errar como eles porque eles estão fazendo errado. Porque pode ser que eles não tenham o conhecimento que a gente já adquiriu. Então o espírita tem esse peso a mais aí nas suas ações, porque assim, a quem muito foi dado, muito será pedido, disse Jesus. Tá? E se conhecimento nos foi consentido, nos foi permitido, se essa capacidade de olhar o mundo com outros olhos, né, não nos fizer mudar de comportamento, é pouco vantajoso ser espírita. É só mais uma religião que a gente pratica de fora, mas não pratica por dentro, e aí não consegue crescer com isso. Maurício, existem várias passagens, né, exemplos citados, as situações vividas por Jesus, onde ele não perdeu a visão, a proposta dele, né? Ele não desanimou, ele não modificou, ele não se ressentiu, ele continuou tranquilo e caminhou, porque ele tinha consciência do que ele estava fazendo, responsabilidade, compromisso. Então, ele não desistiu, mesmo diante de situações super, né, pesadas. A época era um povo, era uma realidade muito difícil, e ele suportou essa trajetória. Então, é o que dito, né, em diversas passagens para nós. Suporte, avance, não desista, né, e siga em frente, e com os exemplos e tal, e com a calma, e com o amor, e com a generosidade. Então, é por aí, não dá para parar, tem que avançar. Exatamente. E aí está completamente ligado com essa reforma. Se a gente consegue gerar essa força, ter essa proposta, a gente vai andar, vai caminhar, né? Tropeçar algumas vezes, mas é natural, mas não ter medo, ter fé. Aí vem a questão da fé, exatamente, levar para adiante. Eu achei muito lindo, muito bom, Regina. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Tanto assim que nesse momento, né, hoje assim, a gente já vai para 6 meses da pandemia, já está com 6 meses, nesse momento já tem muita gente adoecida, então assim, porque não suportou estar preso, porque não suportou deixar, não tem mais aquela rotina que se tinha, né, então assim, principalmente o adolescente, eu acho que ele tem sofrido muito com isso, e a gente assim tem que estar preparado para poder ajudar essas pessoas e se ajudar também, porque se a gente não tiver cuidado, não tiver se fortalecendo, a gente também entra nessa, né, assim,
Eu vou falando por mim, porque tem hora assim que eu estou tão cansada. Eu acho que a reunião hoje era para eu vir para a reunião, porque eu estava tão cansada, estava nem me lembrando que existia um centro. E assim, a mensagem que o Maurício botou, eu estava com o celular na mão, deitado no sofá, de cá, vou para a reunião. Então, assim, é um momento de se fortalecer, né? Que a gente possa ter muitos desses momentos. Eu acho que é muito importante a gente estar fortalecido para poder fortalecer os outros, né? Eu acho Isso que mesmo. é válido. Jéssica, você ia falar? E assim, boa noite, gente. Quando começaram a aparecer as perguntas, né, como o Maurício falou, deu aquele impacto, né? Porque realmente, quando a gente busca as respostas, começa a tentar se responder, fala, isso aqui tem que dar uma melhorada. E eu achei legal que uma parte que foi falado era da questão da gente se autoavaliar. E faz um certo tempo, acho que tem por volta de um mês, mais ou menos, que teve alguns dias, eu não consegui fazer isso todos os dias, né? Porque tem dia que eu vou deitar, eu tô muito cansada, eu apago. Mas que eu comecei a, antes de dormir mesmo, fazer uma avaliação do dia inteirinho. Mas só do dia. Não me ater assim, ontem, nem pensar no futuro. Só naquele dia. O que eu fiz nesse dia aqui que me gerou algum sentimento que eu não gostei, de desconforto? Algo que me toque, que eu falo, não, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui é uma coisa que já me dá desconforto há muito tempo, e eu faço no meu cotidiano. E quando eu comecei a adotar esse exercício, né, de tentar fazer isso toda noite, foi quando eu reparei mínimas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia, que a gente não está atento. E que acho que, assim, como falou aquela parte dos 3 anos, né, de ficar estacionado. E aí, quando você conta nos 3 anos, você vai ver que você avançou muito, se você se avaliar a cada dia, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. A Erlínia foi muito feliz a sua escolha. Eu estou achando interessante, Helena e pessoal, né? Que assim, os temas são livres para os expositores, mas as escolhas estão sendo muito felizes, muito apropriadas. Tanto do Vinícius na semana passada, como os temas anteriores. Falar nisso, Helena, é você de novo quinta-feira que vem, né? Isso, e aí na outra sou eu, tá? Então, assim, a gente tem um momento muito precioso nesse instante de crescer, de buscar, de aproveitar a doutrina. Eu fico feliz, hoje a gente chegou a ter 19 pessoas na reunião, agora tem um pouquinho menos, mas eu consolidando essa nova prática, esse novo normal. Eu agradeço, se ninguém tiver mais o que comentar, a gente já pode caminhar para os avisos, para os encerramentos. Lembrar que em novembro nós vamos ter Semana Espírita, né? Então eu estou ainda esperando os palestrantes me mandarem os vídeos. A gente teve uma desistência, mas aí eu já tinha uma regra 3 para colocar, a substituta já programada, então não mudou, não alterou nossa programação, nem o tema foi alterado. E nos veremos então, nos cuidemos, levemos essa mensagem. Regina, muito obrigado, um grande abraço pelo seu esforço, pelo seu carinho com a nossa casa, de vencer uma série de postas barreiras, né? Porque só é barreira quando a gente quer achar que ela é barreira mesmo, né? Quando a gente quer, a gente consegue. Com um computador velho, com um monte de coisa, a gente consegue. Porque tem um anjo da guarda, Maurício. Pois é, dá uma oração na Cris, porque agradece a ela, de vez em quando a gente tem que gritar por filho, por neto, porque é deles que sai a resposta para os problemas tecnológicos que a gente tem, tá? Então, brigadão a todos vocês, tá? Aproveitar que a Socorro veio participar da reunião hoje, pedir ela para fazer a prece de encerramento, né? Vamos perder a oportunidade nada. Você pode fazer para nós, Socorro? Posso sim, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade, toda essa transformação que o mundo hoje está passando, e que essa reforma ela seja nossa reforma íntima também, que cada um dentro de si possa transformar, né, e fazer coisas melhores, e que a gente possa, nesse momento de crise, colocar para fora tudo que a gente já aprendeu, né, nesse meio tempo, nesse tempo que a gente estuda, nessa nossa caminhada, e que a gente possa ajudar muito mais, ter muito mais empatia pelo nosso irmão. Obrigado por mais esse momento, e assim seja. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, boa noite. Tem um monte de vídeo. Boa noite. Obrigada, Regina. Até a próxima. Obrigada.